O portão da mansão Mendonça abriu com estrondo metálico, enquanto a van de entregas entrava devagar pelo caminho ladeado de palmeiras. Atrás do volante, com uniforme simples e rosto de falso cansaço, estava Henrique Nogueira, um homem de 30 anos que se destacava pelos seus olhos verdes, conhecido ali apenas como o motorista temporário. Ninguém imaginava que, por trás daquele olhar sereno, havia o filho de uma das famílias mais poderosas do setor de logística rodoviária. Ele se infiltrara ali de propósito, buscando entender para onde escorriam milhões desviados em contratos obscuros. Henrique puxou o freio de mão e desceu, ajeitando a gravata escura barata que usava para compor o disfarce. O vento da tarde trouxe o perfume das flores que chegavam aos montes. O casarão branco já se transformava num cenário digno de revista, arcos dourados, tapetes de tecido francês, centenas de arranjos ocupando cada canto. Lá dentro, tudo girava em torno do casamento do patriarca Rubens Mendonça, que veria sua herança continuada por um dos momentos mais celebrados da família. Ao menos era isso o que todos acreditavam. Henrique fingiu arrumar caixas no jardim, mas seus olhos se detinham em cada detalhe. Era ali que o palco da mentira estava sendo montado. O casamento entre Rubens Mendonça e Jaqueline já causava rumores pela diferença de idade e pelo luxo exagerado. Porém, o verdadeiro desequilíbrio estava nas sombras. Jaqueline não era apenas a futura esposa interesseira, era também amante de Eduardo Mendonça, irmão mais velho de Rubens, homem frio, estrategista, que há anos tramava para arrancar das mãos do irmão não apenas a empresa, mas também o respeito da sociedade. Enquanto empilhava caixas, uma voz suave atrás dele chamou sua atenção. "Cuidado, essas flores são caríssimas", disse uma jovem de avental verde, equilibrando um enorme arranjo de lírios brancos. Henrique se virou. Viu uma moça de cabelos simples presos em coque, rosto delicado, pele marcada pelo sol mas iluminada por olhos vivos. O crachá pendurado no avental dizia: "Camila Floricultura Primavera". "Desculpa", ele respondeu num tom humilde. "Ainda estou me acostumando com tanta coisa frágil". Ela riu de leve. Parece que aqui tudo brilha, mas basta um vento para quebrar". Henrique ficou em silêncio por um instante, surpreendido pela poesia escondida na frase. Camila era apenas funcionária temporária, contratada para organizar os arranjos daquele casamento gigantesco. Mas havia verdade em sua voz, algo que soava como frescor em meio às máscaras. Enquanto a tarde se transformava em noite e os preparativos se intensificavam, Henrique circulava pelos corredores servindo motoristas, retirando caixas e observando. Eduardo surgia de tempos em tempos, conversando em sussurros com Jaqueline, que escondia com sorrisos ensaiados a intimidade ilícita. Rubens, o patriarca, confiava cegamente, acreditando que estava prestes a celebrar a felicidade de um amor tardio. Mas Henrique já sabia, algo muito errado estava em curso. Os documentos que ele encontrara antes indicavam desfalques em rotas da Mendonça Logística assinados em nome de Eduardo. Agora, infiltrado, já via os mesmos sinais: um consultor chamado Marco Valença, reuniões secretas, ordens rápidas a fornecedores desconhecidos. Tudo cheirava a golpe. No entanto, naquele emaranhado de mentiras, foi Camila quem lhe devolveu ar fresco. Sempre aparecia de repente, com flores nos braços ou vasos nas mãos, sempre com uma tirada doce ou um comentário sincero. Diferente dos demais, não carregava interesse, não escondia ganância. Henrique começava a buscar os olhos dela sem perceber. E, em meio a caixas de flores, arranjos e segredos, um romance começava a nascer em silêncio, exatamente onde ninguém esperava. Um motorista infiltrado e uma florista temporária, unidos em um lugar que parecia feito apenas para atrair. Henrique sabia que devia focar na missão, mas o coração já tremia sempre que a voz suave de Camila o chamava pelo nome. E naquela noite, por acaso,
Ao ouvir os primeiros sussurros entre Jaqueline e Eduardo nos corredores da mansão, ele percebeu: o golpe estava pronto, amarrado para explodir no exato dia do casamento. Mas não apenas vidas financeiras seriam arruinadas, também corações inocentes seriam esmagados. Ele olhou para Camila à distância, arrumando flores no altar. Pensou: preciso impedir esse crime, mas também preciso impedir que ela se machuque nesse veneno. Na manhã seguinte, a mansão Mendonça parecia transformada em um formigueiro humano. Caminhões estacionavam e descarregavam comidas, caixas de bebida, tecidos bordados, cercas de iluminação. O som de vozes agitadas ecoava pelos corredores enquanto cada funcionário corria atrás de detalhes. O casamento, marcado para 2 dias, já se anunciava como um espetáculo sem precedentes. Henrique, ainda no disfarce de motorista contratado, circulava silencioso. Sua função oficial era levar e buscar fornecedores, mas seu verdadeiro papel estava longe dos volantes. Ele precisava vigiar cada passo de Eduardo Mendonça e da noiva, Jaqueline. Logo cedo, ao sair para buscar caixas de cristais, o destino lhe deu novamente a visão de Camila. Ela estava ajoelhada no jardim central, ajustando um tapete de flores brancas em formato de coração. A umidade do orvalho escorria sobre seus braços, manchando o avental verde, mas o sorriso leve permanecia. Henrique se aproximou, fingindo ajudar com algumas caixas. "Não acha exagero tanto detalhe?" perguntou. Ela riu e levantou o rosto. "Exagero é o que mais sabem fazer aqui. Mas, cada flor tem sua parte. Sem uma, o desenho todo quebra." Henrique percebeu como ela via beleza até no trabalho mais pequeno, e isso tocava. Camila não tinha postura de quem desejava luxo. Trabalhava com seriedade, sem se importar com quem olhava de cima. Era exatamente o oposto de Jaqueline, que naquela hora descia as escadas vestibulares como uma estrela de novela. Vestia um robe de seda azul, rodeada de maquiadoras e estilistas, como se fosse rainha em dia de coroação. Do alto da escada, porém, os olhos de Jaqueline não buscaram o noivo Rubens como seria natural. Ela fixou o olhar em Eduardo, que a esperava na base com expressão disfarçada. Os dois trocaram um aceno rápido, quase imperceptível para a maioria. Mas Henrique viu. E aquilo confirmou a suspeita que o corroía. Mais tarde, no estacionamento dos fundos, Henrique verificava se os veículos estavam alinhados para a entrada da orquestra quando ouviu vozes ríspidas vindas do depósito. Aproximou-se devagar, parando atrás de caixas empilhadas. Reconheceu as vozes, Eduardo e Jaqueline. "Você precisa ter calma, Jaque", dizia Eduardo, voz baixa mas firme. "Depois do casamento, você terá o acesso completo às contas do Rubens. A empresa vai ser nossa." "Não quero esperar tanto", ela retrucou, impaciente. "Você sabe que ele anda desconfiado. Essa história de consultar advogados sobre contratos pode atrasar o plano." Eduardo segurou o braço dela com força. "Eu cuido disso. Depois que assinarmos, não haverá volta. Até lá, sorria e finja ser a noiva apaixonada." Henrique fechou os punhos. A cena confirmava a traição, a conspiração. Aquilo não era apenas uma união de conveniência, era uma armadilha armada pela própria amante de Eduardo. Enquanto digestava o veneno da cena, uma voz o trouxe de volta. "O que está fazendo parado aí, motorista?" Camila carregava um buquê imenso, o olhar curioso. Henrique se virou rápido, disfarçando. "Só esperando instruções." Ela olhou por um instante, como se percebesse o peso oculto em seu semblante. Mas preferiu não insistir. Apenas sorriu tímida. "Precisa de ajuda com os carregamentos?"
Henrique correu para pegar o buquê antes que ela cansasse. Ao segurar as flores, suas mãos encostaram de leve nas dela. Aquele contato rápido fez o coração dele acelerar mais do que os segredos escondidos no depósito. À noite, quando o silêncio finalmente reinou e os fornecedores se retiraram, Henrique deitou-se em um quarto simples reservado aos empregados temporários. O colchão era duro, e a lâmpada amarelada tremia com oscilação. Ele fechou os olhos, mas não pensava em Jaqueline nem em Eduardo. Pensava em Camila, na simplicidade daquela moça que via sentido até numa pétala caída. Será que eu posso me permitir sentir isso em meio a tanto veneno? Perguntou a si mesmo. E no fundo, sabia a resposta. A presença dela era o que o mantinha lúcido em meio ao teatro mortal dos Mendonça. O relógio marcava quase meia-noite quando um estalo ecoou nos corredores. Henrique levantou, curioso. Seguiu em passos leves até a varanda lateral. Lá embaixo, na sombra, viu Jaqueline entregando uma pasta preta a Eduardo. Está tudo aqui, ela disse, nervosa. Contratos de doação em meu nome. Rubens assina sem ler, confia demais. Eduardo sorriu frio. Depois da cerimônia, meu irmão não apenas perderá o coração, mas também a fortuna. Henrique recuou devagar, o coração acelerado. Tinha certeza agora, o casamento inteiro não passava de uma farsa cruel, planejada para roubar o que era de Rubens Mendonça. E entre flores e véus, aquela união estava marcada pelo veneno da traição. Ele fechou o punho, sem perceber que, na mesma mansão, o amor inocente de Camila já seria o único antídoto possível contra toda a mentira. O dia do casamento amanheceu com um sol forte, quase irônico, banhando a mansão Mendonça em um brilho dourado. O jardim estava impecável, com cada flor no lugar, cada fita de seda balançando suavemente ao vento. A orquestra já ensaiava no gazebo, e o cheiro de jasmim e champanhe pairava no ar. Para os convidados que começavam a chegar em carros luxuosos, era o dia perfeito. Para Henrique, era o dia em que a verdade precisava vir à tona. Ele vestia o uniforme de motorista, mas por baixo, o coração batia em ritmo de guerra. Sua missão era clara: encontrar a prova irrefutável que ligasse Jaqueline e Eduardo à fraude antes que Rubens assinasse qualquer documento final. Enquanto estacionava um carro de luxo, viu Camila correndo com um pequeno buquê de lapela nas mãos. Ela parecia exausta, mas ainda sorria. Esses botões de rosa são para os padrinhos, ela disse, ofegante. Não posso errar. Henrique se aproximou. Quer ajuda? Não precisa, motorista. Já estou acostumada a correr contra o tempo. Ela piscou, e ele sentiu um calor no peito. Naquele instante, Eduardo passou por eles com um sorriso forçado no rosto. Ele parou, olhou para Camila com desdém. Florista, não perca tempo com conversas. O casamento começa em 1 hora. Camila abaixou a cabeça, envergonhada. Henrique sentiu a raiva subir. Ela está fazendo o trabalho dela, senhor Eduardo, Henrique retrucou, a voz mais firme do que o esperado para um motorista. Eduardo o encarou, surpreso pela ousadia. E você, motorista, faça o seu. Não se meta onde não é chamado. Ele seguiu em frente, mas o olhar de Camila para Henrique foi de gratidão. Um pequeno gesto, mas que valia mais do que 1000 palavras. A cerimônia estava marcada para as 18 horas. Meia hora antes, Henrique foi designado para levar a mãe de Jaqueline, uma senhora elegante e faladeira, até o salão. No caminho, a mulher não parava de tagarelar sobre a filha. A Jaqueline sempre foi ambiciosa. Desde pequena, sonhava em casar com um homem rico. E agora, com o senhor Rubens, ela conseguiu. E o Eduardo sempre foi um bom amigo para ela.
sempre a ajudou a conseguir o que queria. Henrique apertou o volante. Ajudou a conseguir o que queria, a frase ecoou em sua mente. Era mais uma peça do quebra-cabeça. No altar, Rubens Mendonça esperava, impecável em seu terno, o olhar fixo na entrada. Ele parecia um homem feliz, alheio à teia de mentiras que o cercava. Henrique sentiu um aperto no peito. Rubens era um homem bom, um patriarca respeitado. Não merecia aquilo. Quando a marcha nupcial começou, todos se viraram. Jaqueline surgiu, deslumbrante em um vestido de noiva rendado, com um véu longo que cobria seu rosto. Ela caminhava com um sorriso angelical, mas Henrique via o brilho frio em seus olhos. Ao lado dela, Eduardo, como padrinho, a conduzia com um sorriso cúmplice. Henrique estava no fundo da capela, observando cada movimento. Seus olhos se encontraram com os de Camila, que estava perto do altar, ajustando um arranjo. Ela lhe deu um sorriso encorajador, como se soubesse que ele estava ali por algo maior. O celebrante iniciou a cerimônia, as palavras fluíam bonitas, mas Henrique só conseguia pensar nos documentos que Jaqueline e Eduardo haviam trocado. Ele precisava daquele papel. Durante a troca de alianças, um pequeno incidente. O anel de Jaqueline escorregou de suas mãos e caiu no chão. Eduardo, rápido, se abaixou para pegá-lo. E ao se levantar, ele e Jaqueline trocaram um olhar rápido, quase imperceptível, mas que Henrique captou. Um olhar de cumplicidade, de vitória. O beijo dos noivos foi selado, e os aplausos ecoaram. Henrique sentiu um nó na garganta. Ele havia falhado. O casamento havia acontecido. Mas a noite ainda não havia terminado. Durante a recepção, enquanto os convidados dançavam e brindavam, Henrique viu Marco Valença, o consultor de Eduardo, entregar um envelope a Jaqueline. Ela o guardou discretamente no decote do vestido. Henrique sabia que aquele envelope era a chave. Ele precisava daquele papel. Enquanto a festa seguia animada, ele se aproximou de Camila, que estava perto da mesa de doces, com um olhar cansado. "Você está bem?" perguntou Henrique. "Sim, só um pouco exausta." "Mas as flores estão lindas, não estão?" Ela sorriu. "Estão perfeitas. Assim como você." A frase escapou dos lábios de Henrique antes que ele pudesse contê-la. Camila corou, e seus olhos brilharam. Um momento de pura verdade em meio a tanta falsidade. Mas o tempo era curto. Henrique viu Marco se afastar em direção ao lavabo. Era sua chance. Ele se desculpou com Camila e seguiu o consultor. No banheiro, Marco guardou o envelope no bolso interno do paletó. Henrique esperou o momento certo, e quando Marco se distraiu com o celular, ele agiu. Com um movimento rápido e discreto, Henrique conseguiu pegar o envelope. Marco não percebeu. Henrique saiu do banheiro, o coração batendo forte. Ele tinha a prova. Mas ao abrir o envelope, a surpresa. Não eram os contratos de doação. Era uma carta. Uma carta de amor. De Jaqueline para Eduardo. Detalhando todo o plano, a paixão proibida e a ambição de ambos. Era ainda mais devastador do que os contratos. Henrique sentiu um arrepio. Aquilo não era apenas fraude. Era uma traição de amor, um golpe no coração de Rubens. Ele precisava agir. E rápido. Henrique fechou o envelope com as mãos trêmulas, o coração disparado como se estivesse prestes a explodir. A música da festa se misturava ao som do próprio pulso. A carta que segurava não era apenas um pedaço de papel, era uma confissão explícita, escrita de próprio punho, selada por palavras que queimavam como ferro em brasa. "Meu amado Eduardo", começava,
com letras bem desenhadas de Jaqueline. Logo será nosso. Rubens acredita em cada palavra que digo, em cada gesto que finjo. Ele assinará como previmos, e então terei acesso completo, mas o verdadeiro dono do meu coração sempre foi você. Henrique leu rápido, cada linha confirmando o que já sabia e piorando a sensação de nojo. Não era apenas negócio, era uma paixão doentia, uma traição que ardia como veneno. Ele respirou fundo, guardou a carta por dentro da camisa e voltou para o salão, onde brilho, risos e música mascaravam o crime. Do alto da escada, observou Jaqueline dançar com Rubens. Ela o beijava na bochecha, sorria como uma noiva enamorada, mas logo que Rubens desviava o olhar, seus olhos corriam até Eduardo, sentado ao canto, que lhe retribuía com um gesto quase invisível, um brinde levantado discretamente, como selo secreto da vitória alcançada. Henrique não aguentava mais o silêncio. Precisava agir. Enquanto a orquestra mudava para uma valsa lenta, ele se aproximou. A coragem pesava nos pés, mas Camila surgiu ao seu lado, como que guiada pelo instinto. Você está pálido, disse ela, segurando seu braço. Aconteceu alguma coisa? Henrique olhou para aqueles olhos sinceros e, pela primeira vez desde que se infiltrara na mansão, sentiu que podia dividir o peso. Tirou o envelope escondido e, discretamente, colocou nas mãos dela. Leia. Pediu, em voz baixa. Mas não demonstre nada. Camila afastou-se alguns passos, abriu a carta atrás de uma cortina e, ao terminar, voltou com lágrimas nos olhos. Isso é monstruoso, murmurou. Ele confia tanto nela. Eu sei. Henrique respondeu, firme. E é por isso que hoje mesmo a verdade precisa ser dita. Camila respirou fundo, enxugou rápido as lágrimas. Então deixa eu te ajudar. Henrique assentiu. Sentir que não estava sozinho deu-lhe forças. Esperou o momento em que Rubens subia ao palco improvisado para agradecer pessoalmente aos convidados. O patriarca erguia a taça, emocionado, falando de amor verdadeiro, gratidão, futuro. Os aplausos enchiam o salão. Foi nesse instante que Henrique interrompeu, a voz ecoando mais forte que a música. Perdão, Sr. Rubens, mas não é justo que agradeça sozinho. Há verdades que precisam vir à luz esta noite. Silêncio absoluto. Todos os olhares se viraram. Rubens, surpreso, arqueou as sobrancelhas. O que significa isso, motorista? Eduardo levantou-se de imediato, tenso. Ele está bêbado. É apenas um empregado insolente, vou cuidar disso. Henrique deu um passo à frente, mostrando a carta na mão. Funcionário, sim. Motorista, disfarçado. Mas insolente, não. Trouxe a verdade que muitos aqui ignoram. Sua noiva, Jaqueline, não é apenas sua prometida. É amante de seu irmão Eduardo. E juntos planejaram não só roubar o senhor, mas também manchar seu nome e destruir seu legado. O salão explodiu em murmúrios, um mar de vozes desacreditadas. Jaqueline empalideceu, Eduardo cerrou o punho. Mentira! Jaqueline gritou, tentando agarrar a carta. Ele inventa tudo. Henrique abriu o papel diante da multidão. Escreva alguém com tanta beleza, veja, aqui estão declarações de amor e a confissão do plano. Reconheçam a letra, é dela. Rubens avançou, abalado. Seus olhos fixaram a letra desenhada, as frases. Cambaleou como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Jaqueline, sua voz era quebrada. É você? Ela tentou tocar sua mão, mas ele recuou como quem foge do fogo. Eduardo não suportou e gritou, encarando Henrique.
Você não sabe onde se meteu. Quem é você para se intrometer na vida da minha família? Henrique respirou fundo, tirou do bolso o crachá simples que sempre usava e o jogou no chão. Meu nome é Henrique Nogueira. Herdeiro do Grupo Nogueira de Transportes, sócio minoritário da Mendonça Logística. Eu me infiltrei como motorista para entender quem estava roubando as rotas e encontrei mais do que esperava. Encontrei uma família à beira da ruína por causa da cobiça de um irmão. O público se espantou. Murmúrios cresceram como ondas. Rubens olhava sem acreditar, entre dor e desespero. Foi então que Camila surgiu de trás do palco, com coragem nas mãos trêmulas. Eu vi também. Ele não mente. Essa carta é real, eu mesma li. E vi Jaqueline e Eduardo trocando olhares e sussurros durante toda a preparação. Ele fala a verdade. A multidão vibrou, agora dividida entre choque e raiva. O clima mudou. Rubens soltou a taça, que caiu no chão e se estilhaçou em 1000 fragmentos. Você, meu próprio irmão, disse, com lágrimas caindo. E você, Jaqueline, justo no dia em que eu abriria meu coração. Jaqueline caiu de joelhos, chorando teatralmente, implorando perdão. Eduardo, por outro lado, tentou recuperar o controle, gritando que tudo não passava de armação, que os Nogueira queriam tomar a empresa. Mas já não havia volta. O peso da prova e das testemunhas esmagava qualquer defesa. Henrique caminhou até Rubens, entregou-lhe a carta dobrada. Senhor, não vim destruir nada. Vim salvar. Não deixe sua vida ser arruinada pela mentira. Rubens olhou para ele longamente, depois chorou como um homem que vê o próprio coração ao chão. Naquele momento, a festa se transformou em tribunal improvisado, e a ruína dos traidores começava. O salão, que minutos antes exalava música e champanhe, agora se transformará em campo de batalha. Convidados se levantavam das mesas murmurando, alguns gravavam com seus celulares, outros puxavam repórteres para a frente. O choque da revelação ecoava mais alto que a orquestra, que parou no meio de uma valsa, perplexa. Eduardo deu um passo à frente, olhos faiscando. Não se deixe enganar. Esse farsante entrou aqui como motorista para manipular todos vocês. É da família Nogueira, concorrente direta, e está usando uma carta forjada para nos destruir. Forjada? Retrucou Henrique, erguendo a voz, ainda com a carta na mão. Então olhe nos olhos de sua cunhada e diga, nunca a chamou de amante? Nunca tramou contra o próprio irmão? O rosto de Eduardo ficou rijo. Ele tentou falar, mas a multidão já o encarava com desconfiança. Jaqueline, ainda ajoelhada, correu até Rubens, agarrou-lhe as pernas como se fosse a mais sincera das noivas desesperadas. Meu amor, não acredite. Eu fui manipulada, eu juro. Essa carta é mentira, uma armadilha. Eu só te amo. Suas lágrimas escorriam, borrando a maquiagem, mas os olhos ainda buscavam Eduardo, implorando cumplicidade. Rubens, de pé, olhava de cima, imóvel. A dor em seus olhos já não cabia em palavras. A confiança destruída pesava mais do que qualquer contrato perdido. De repente, flashes invadiram o salão. Fotógrafos e jornalistas, avisados por algum convidado oportunista, haviam chegado em massa. Microfones surgiram por todos os lados. Senhor Mendonça, é verdade? Sua noiva o traiu com o próprio irmão? Quem é esse motorista infiltrado? Senhor Eduardo, vai comentar as acusações? O caos tomou conta. Convidados da alta sociedade tentavam sair discretamente, outros gravavam cada segundo para publicar nas redes. A família Mendonça estava em plena ruína sob os holofotes do país inteiro.
Henrique foi cercado. Repórteres empurravam, acusavam, gritavam. Você planejou tudo isso, não foi? Queria vingança contra os Mendonça? Vai usar isso para tomar a empresa? Ele tentava responder, mas cada palavra era abafada pelo barulho. E, em meio ao turbilhão, uma mão firme segurou a sua. Camila, olhos fixos, puxou-o para longe do amontoado. Por aqui, disse. Abrindo passagem por trás das cortinas decoradas. Eles correram por corredores estreitos até chegarem ao Jardim dos Fundos, onde apenas o cheiro das flores e o vento fresco da noite os envolvia. O mundo parecia em silêncio outra vez. Henrique respirava ofegante. Obrigado, se não fosse você, eu teria sido engolido. Camila apertou sua mão. Não está sozinho. Eu vi, eu sei o que aconteceu. Se ninguém acreditar, eu acreditarei em você. Aquelas palavras, simples e profundas, tocaram Henrique mais do que qualquer vitória. Porque no meio da mentira, havia uma verdade incontestável, ela estava do lado dele. De volta ao salão, Eduardo e Jaqueline ainda tentavam recuperar terreno. Eduardo subia em cadeiras, gritava para ser ouvido acima da imprensa. O que esse rapaz quer é arruinar nossa família. Esse é o plano secreto dos Nogueira, e todos vocês estão caindo como tolos. Mas sua voz já não convencia. Alguns convidados abanavam a cabeça em desaprovação. Outros murmuravam: é verdade, eu vi, eles trocavam olhares o tempo todo. Rubens, imóvel ao centro, parecia envelhecido em minutos. Seus olhos iam de Jaqueline a Eduardo, e depois se desviavam para o nada, como se buscassem uma razão maior para entender tamanha traição. Finalmente, sua voz ecoou, firme, mas quebrada. Chega. O salão silenciou. Não preciso de mais palavras, nem de justificativas. A verdade, doa quem doer, já está aqui diante de todos. Ele virou-se para Jaqueline, que se encolheu no chão. Você não é a mulher que eu pensei amar. E jamais será parte da nossa família. Depois, encarou Eduardo, o próprio irmão, com a dor que só o sangue pode provocar. Você, Eduardo, era meu braço direito, minha confiança plena. Hoje você queimou não só nossa história, mas também o nosso nome. Eduardo tentou argumentar, mas seguranças já se aproximavam sob ordem dos advogados. Jaqueline gritava, dizendo que era mentira, mas poucos acreditavam. E ali, diante da queda pública dos traidores, Henrique voltou ao salão com Camila ao seu lado. A imprensa correu em direção a ele novamente, mas agora os flashes tinham outra narrativa, o herdeiro infiltrado que desmascarara o golpe. Ainda assim, o peso da dúvida caía. Será que Henrique fez tudo por bondade? Ou apenas para assumir o Império Mendonça? Ele sabia, a guerra estava só começando. Provar a fraude nos tribunais seria a próxima batalha. A carta era forte, mas Eduardo ainda era poderoso, tinha aliados, dinheiro e malícia suficientes para tentar jogar Henrique contra todos. Mas ali, sob o olhar confiante de Camila, Henrique sentiu que tinha ao menos uma vitória imediata, não estava mais sozinho naquela luta. Na manhã seguinte, a mansão Mendonça não era mais o epicentro de luxo que tinha sido poucas horas antes. Estava silenciosa, quebrada, parecendo um navio após a tempestade. Garçons silenciosos juntavam taças quebradas, flores murchavam nos vasos espalhados pelo jardim, e os jornais já batiam à porta com manchetes devastadoras. Escândalo no altar, noiva de Rubens Mendonça era amante do irmão Eduardo. Herdeiro infiltrado revela carta de traição. As fotos do momento em que Henrique mostrava a carta circulavam em todas as capas. A imagem de Jaqueline ajoelhada no chão, maquiagem borrada,
e Eduardo gritando desesperado, estampava telas de celular por toda a cidade. Rubens se trancara em seu escritório, ignorando ligações dos acionistas e amigos. Não havia consolo para tamanha humilhação. O homem que durante décadas fora sinônimo de respeito agora via seu nome arrastado entre memes, artigos e difamações. Do outro lado da cidade, Eduardo se movia rápido. Já havia acionado advogados, pressionado juízes conhecidos, e armava entrevistas ensaiadas para mudar a narrativa. Na versão dele, Henrique Nogueira, infiltrado como motorista, havia manipulado tudo para roubar os Mendonça, plantando uma carta falsa e explorando as fragilidades de uma noiva nervosa. As primeiras matérias compradas surgiram. Plano dos Nogueira? O infiltrado pode ter armado toda a confusão. Carta misteriosa pode ser falsificação. Advogados de Eduardo defendem inocência. Henrique leu aquilo pela televisão da pequena sala reservada aos funcionários. A raiva queimava no peito, mas antes que pudesse explodir, Camila entrou com uma bandeja de café. Você não pode ler isso o tempo todo, disse, empurrando a xícara em sua direção. Vão tentar te destruir, é óbvio. Mas você já mostrou a verdade. Henrique suspirou, olhando para ela. Eles têm dinheiro, têm contatos, vão me esmagar se eu não conseguir provas maiores. Camila então, sem hesitar, respondeu, então eu ajudo a encontrar mais provas. Você? Ele disse, surpreso. Eu estava por trás das flores, correndo pelos corredores, vi coisas que ninguém reparou. E sei onde Jaqueline guardava papéis escondidos durante os ensaios. Camila parou, mordendo o lábio. Talvez ainda exista mais do que essa carta. Henrique sorriu pela primeira vez desde a noite anterior. Você não tem ideia do quanto é importante agora. Houve um instante de silêncio, em que o olhar dele se demorou sobre o dela, e o barulho distante dos jornais batendo no portão parecia desaparecer. Mas a paz durou pouco. Um carro preto estacionou bruscamente na frente da mansão, e 2 homens de terno desceram. Eram oficiais de justiça, trazendo intimações. A família Mendonça deveria prestar depoimento imediato sobre fraude financeira, já que denúncias formais haviam surgido junto com o escândalo. Rubens, ao saber, despencou emocionalmente. Já não basta o que vivi? Agora querem me tratar como criminoso. Henrique foi firme. Não desista, Sr. Rubens. Não é o senhor quem deve responder, mas Eduardo. Rubens o encarou com os olhos vermelhos. Até ontem eu te via como motorista. Agora você aparece como herdeiro, como aliado. Quem é você, Henrique? Henrique respirou fundo. Sou alguém que decidiu se misturar com o povo para enxergar a verdade. E o que vi aqui me obriga a ficar ao seu lado, mesmo que tentem me derrubar junto. Rubens não respondeu. Mas pela primeira vez, seus olhos mostraram gratidão. Enquanto isso, nas televisões locais, Eduardo já dava entrevista em um hotel de luxo, ao lado de advogados. Sua fala era estudada, gelada. Fui vítima de um golpe bem orquestrado. Meu irmão sempre foi respeitado, mas acabou atraído por uma oportunista. Já esse tal de Henrique, infiltrou-se de forma ilegal, fabricou provas. Vamos exigir que responda por difamação e fraude. As câmeras mostravam sua frieza, seu controle. Muitos ainda acreditavam. Henrique desligou a TV. Esse homem não vai parar, Camila. Vai me transformar em vilão. Camila se aproximou, com coragem nos olhos. Então precisamos encontrar algo que cale a boca dele de uma vez por todas. Eu sei onde procurar. E respirou fundo. No quarto que reservaram para Jaqueline, eu vi ela esconder uma pasta atrás de um espelho.
Ninguém mexeu ali desde ontem. Henrique abriu um sorriso tenso. Camila, você pode ter acabado de salvar tudo. Naquela mesma noite, eles se arriscaram. O corredor dos quartos ainda cheirava a perfume caro, misturado ao peso do vazio. No quarto de Jaqueline, as luzes estavam apagadas. Camila mostrou o espelho de moldura dourada e, juntos, moveram-no devagar. Atrás, um compartimento falso escondia uma pasta azul. Henrique abriu com cuidado. Dentro havia contratos, extratos e mensagens impressas. Tudo com a assinatura de Eduardo, cruzando valores com contas internacionais. Era a prova definitiva que faltava. Ele olhou para Camila, tomado pela emoção. Você realmente salvou a todos nós. Ela sorriu, e naquele instante os dois se aproximaram mais do que nunca, tão perto que podiam sentir a respiração um do outro, até que os sons do casarão os lembraram do perigo. O destino, porém, foi rápido demais. Ao sair do quarto, viram-se frente a frente com dois homens de Eduardo, seguranças particulares. O olhar ameaçador deles era suficiente para congelar o coração. Entreguem essa pasta, disse um deles, ou não sairão daqui. Henrique e Camila se entreolharam. Agora, não era apenas questão de provas. Era questão de sobrevivência. O corredor, antes silencioso e luxuoso, transformou-se em palco de um confronto inesperado. Os dois seguranças de Eduardo, homens grandes e de semblante duro, bloquearam a saída. A pasta azul, com as provas definitivas, parecia queimar nas mãos de Henrique. Entreguem a pasta e ninguém se machuca, disse um dos seguranças, a voz grave e ameaçadora. Henrique apertou a mão de Camila, que tremia ao seu lado. Ele sabia que não podia entregar. Aqueles documentos eram a única chance de Rubens e a única forma de desmascarar Eduardo de uma vez por todas. Não vamos entregar nada, Henrique respondeu, a voz firme, apesar do medo. O segurança avançou. Henrique empurrou Camila para trás e se preparou para o embate. Ele não era um lutador profissional, mas a adrenalina e a necessidade de proteger Camila o impulsionavam. O primeiro segurança tentou agarrar a pasta, mas Henrique desviou, usando a agilidade que aprenderá em sessões particulares de Krav Maga com um ex-militar israelense. O segundo segurança tentou flanquear, mas Camila, com um vaso de flores na mão, jogou-o no chão, quebrando-o em 1000 pedaços. O barulho ecoou pelo corredor. Corre! Gritou Henrique, puxando Camila. Eles dispararam pelos corredores da mansão, o som dos passos dos seguranças ecoando atrás deles. Desceram as escadas correndo, tropeçando nos tapetes, desviando de móveis. O coração de Camila batia forte, mas ela não soltava a mão de Henrique. Chegaram ao saguão principal, que estava vazio e escuro. Apenas a luz da lua entrava pelas janelas altas, criando sombras fantasmagóricas. Para onde vamos? Camila perguntou, ofegante. Para a saída dos fundos. Henrique respondeu, puxando-a em direção à cozinha. Eles atravessaram a cozinha, desviando de panelas e utensílios, e saíram para o jardim dos fundos. A noite estava escura, e a neblina começava a subir, dificultando a visão. Os seguranças ainda estavam atrás deles, gritando ordens. Eles não vão desistir. Camila disse, com a voz embargada. Eu sei. Mas não podemos parar. Henrique apertou a pasta contra o peito. Eles correram pelo jardim, entre as árvores e os arbustos, até chegarem ao portão dos fundos, que dava para uma rua estreita e escura. Henrique tentou abrir, mas estava trancado. Droga! Ele praguejou. Os seguranças se aproximavam, as sombras deles se agigantando na neblina. Não tem saída, motorista.
Entregue a pasta. Um deles gritou. Henrique olhou para Camila, que estava pálida, mas com os olhos fixos nele. Ele sabia que precisava protegê-la. Pule. Ele disse, apontando para o muro baixo ao lado do portão. Camila hesitou por um instante, mas confiou nele. Ela subiu no muro, e Henrique a ajudou a pular para o outro lado. Ele a seguiu, caindo no chão de terra batida. Os seguranças chegaram ao portão, mas eles já estavam do outro lado. Eles escaparam. Um deles gritou. Henrique e Camila correram pela rua escura, sem destino, apenas fugindo. O medo os impulsionava, mas a cada passo, o elo entre eles se fortalecia. Chegaram a uma praça abandonada, com bancos quebrados e árvores secas. Eles se esconderam atrás de um arbusto, ofegantes, o coração batendo forte. Estamos seguros por enquanto, Henrique disse, tentando acalmar Camila. Ela o olhou, os olhos marejados. Eu nunca senti tanto medo na vida. Eu sei. Mas você foi muito corajosa. Ele segurou a mão dela, apertando-a com carinho. Naquele momento, em meio ao perigo e à escuridão, o amor entre eles floresceu. Não era um amor de luxo e ostentação, mas um amor de cumplicidade, de coragem, de verdade. Mas a perseguição não havia terminado. Eduardo, furioso com a fuga de Henrique e Camila, já havia acionado todos os seus contatos. Ele sabia que a pasta continha as provas que poderiam destruí-lo, e não mediria esforços para recuperá-la. Na manhã seguinte, a cidade acordou com a notícia da fuga. Jornais estampavam fotos de Henrique e Camila, acusando-os de roubo e difamação. Eduardo usava sua influência para pintar Henrique como um criminoso, um oportunista que queria destruir a família Mendonça. Rubens, ao saber da fuga, ficou ainda mais abalado. Ele não sabia em quem acreditar. A dor da traição de Eduardo e Jaqueline ainda o consumia, mas a acusação contra Henrique o deixava confuso. Henrique e Camila se esconderam em um loft que Henrique alugou. Eles sabiam que estavam em perigo, mas a pasta com as provas era a única esperança. Precisamos entregar isso à polícia, Camila disse, segurando a pasta. Antes que Eduardo consiga nos pegar. Eu sei. Mas não podemos confiar em qualquer um. Eduardo tem contatos em todos os lugares. Henrique respondeu. Eles sabiam que a luta seria difícil, mas estavam juntos. E isso era o que importava. O loft alugado no coração de São Paulo, com suas paredes de vidro temperado e móveis de design escandinavo, exalava um luxo sutil que só os atentos notariam, o tipo de refúgio temporário que um homem como Henrique escolhia para planejar seus próximos passos sem alarde. Tornou-se o quartel-general de Henrique e Camila. A pasta azul, com os documentos que poderiam derrubar Eduardo Mendonça, estava escondida sob o colchão, como um tesouro perigoso. Lá fora, a cidade fervilhava com as notícias da fuga e as acusações de Eduardo. Não podemos esperar mais, Camila disse, os olhos fixos em Henrique. Quanto mais demorarmos, mais tempo Eduardo terá para nos desacreditar. Henrique assentiu. Ele sabia que o risco era imenso. Eduardo tinha poder, dinheiro e uma rede de contatos que se estendia por toda a cidade. Entregar as provas significava entrar em uma guerra aberta, sem volta. Eu conheço um promotor, Henrique revelou. Um homem íntegro, que não se dobra a pressões. Mas ele está em outra cidade, a algumas horas daqui. Então vamos. Camila respondeu, sem hesitar. Não temos nada a perder. Naquela mesma noite, sob o manto da escuridão, eles partiram. Usaram um sedã discreto da frota particular de Henrique, um modelo comum, perfeito para se misturar ao tráfego noturno sem levantar suspeitas.
A viagem foi tensa. Cada carro que passava, cada luz que piscava no retrovisor, parecia uma ameaça. Camila segurava a pasta com força, como se sua vida dependesse dela. Henrique dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada, mas a mente a mil. Ele sabia que estava colocando a vida de Camila em risco, mas ela não o deixava desistir. Chegaram à cidade vizinha ao amanhecer. O promotor, Dr. Almeida, os recebeu em seu escritório, um homem de meia idade, com olhar cansado, mas determinado. Henrique explicou toda a história, desde o disfarce até a fuga com a pasta. Dr. Almeida ouviu em silêncio, examinando os documentos com atenção. A cada extrato, a cada mensagem impressa, seu semblante ficava mais grave. Isso é muito sério, ele disse, finalmente. São provas contundentes de fraude, lavagem de dinheiro e conspiração. Eduardo Mendonça está em apuros. Henrique sentiu um alívio imenso. Aquele homem acreditava neles. Mas ele tem muito poder, Camila alertou. Vai tentar nos destruir. Eu sei. Dr. Almeida respondeu. Mas a justiça é maior que qualquer poder. E vocês terão proteção. A notícia da investigação oficial caiu como uma bomba na cidade. Jornais que antes defendiam Eduardo agora publicavam artigos sobre a seriedade das acusações. A reputação da família Mendonça, já abalada, desmoronava de vez. Eduardo, ao saber da investigação, explodiu em fúria. Ele sabia que a pasta continha as provas que poderiam levá-lo à prisão. Acionou todos os seus contatos, tentou subornar policiais, ameaçou testemunhas. Mas Dr. Almeida era um homem incorruptível. A pressão da mídia sobre Henrique e Camila era imensa. Repórteres os perseguiam, fotógrafos os flagravam em todos os lugares. Eles se tornaram figuras públicas, heróis para alguns, vilões para outros. Rubens, ao saber da investigação, ficou em choque. Ele não conseguia acreditar que seu próprio irmão havia chegado a tanto. A dor da traição era imensa, mas a verdade, finalmente, começava a vir à tona. Henrique e Camila, sob proteção policial, foram levados para um local seguro. Eles sabiam que a luta seria longa e perigosa, mas estavam juntos. E isso era o que importava. Naquele esconderijo, longe dos holofotes, o amor entre eles florescia. Camila cuidava de Henrique, e ele a protegia. Eles compartilhavam medos, esperanças e a certeza de que estavam fazendo a coisa certa. Mas a ameaça de Eduardo ainda pairava sobre eles. Ele não desistiria tão fácil. O grande salão do tribunal, com suas colunas imponentes e bancos de madeira escura, estava lotado. A imprensa se acotovelava, flashes explodiam a cada movimento, e o burburinho de vozes ansiosas preenchia o ar. Era o dia em que a verdade sobre a família Mendonça seria finalmente revelada ao mundo. Henrique Nogueira entrou ao lado de Camila, ambos sob forte escolta policial. Henrique vestia um terno sob medida, de alfaiataria italiana impecável, mas sua postura era de um homem que carregava o peso da justiça, não só pela lei, mas pelo império que ele jurara proteger. Camila, com um vestido discreto, mas com um olhar firme, segurava a mão dele, transmitindo força. Do outro lado da sala, Eduardo Mendonça entrou com seus advogados, um sorriso frio e arrogante no rosto, como se a situação não o abalasse. Ele cumprimentou alguns conhecidos na plateia, exibindo uma confiança que beirava a insolência. Rubens Mendonça, o patriarca, sentou-se em um banco mais afastado, o semblante cansado, mas com uma centelha de esperança nos olhos. Ele não sabia o que esperar, mas estava ali para ver a verdade, doa quem doer. O juiz, um homem de idade avançada e olhar severo, bateu o martelo, pedindo silêncio. Estamos aqui para julgar as acusações de fraude,
lavagem de dinheiro e conspiração contra o senhor Eduardo Mendonça e seus cúmplices. A justiça será feita. O promotor, Dr. Almeida, iniciou a acusação, apresentando as provas coletadas por Henrique e Camila. Os extratos bancários, as mensagens impressas, os contratos de desvio de dinheiro. Tudo apontava para Eduardo como o mentor do golpe. Eduardo, no entanto, manteve a calma. Seus advogados tentavam desqualificar as provas, alegando que Henrique era um espião industrial, que as evidências eram forjadas. O senhor Henrique Nogueira é um oportunista, bradou o advogado de defesa. Ele se infiltrou na família Mendonça com o único objetivo de destruir a reputação de meu cliente e tomar o controle da empresa. Henrique foi chamado ao púlpito. Ele olhou para Eduardo, que o encarava com um sorriso de escárnio. O senhor é acusado de manipular provas e difamar o senhor Eduardo Mendonça, disse o advogado de defesa. O que o senhor tem a dizer? Eu tenho a dizer que a verdade não precisa de manipulação, Henrique respondeu, a voz firme. Eu me infiltrei para descobrir a verdade sobre os desvios na empresa Mendonça, e o que encontrei foi uma teia de mentiras e traições orquestrada pelo senhor Eduardo Mendonça. Ele mostrou a carta de Jaqueline, a mesma que havia revelado no casamento. Esta carta, escrita de próprio punho por Jaqueline, a noiva de Rubens Mendonça, é a prova da conspiração. Ela confessa o plano de roubar o senhor Rubens e a empresa, e revela seu amor por Eduardo Mendonça. O salão explodiu em murmúrios. Eduardo empalideceu, mas tentou manter a compostura. Essa carta é uma farsa. Ele gritou. Uma invenção para me incriminar. O juiz bateu o martelo, pedindo silêncio. Então, o promotor chamou a próxima testemunha, Jaqueline. Ela entrou na sala, algemada, com um semblante abatido. Seus olhos evitaram os de Rubens e Eduardo. Ela caminhou até o púlpito, tremendo. A senhora Jaqueline Martins, disse o promotor. A senhora confirma a autoria desta carta? Jaqueline olhou para Eduardo, que a encarava com um olhar ameaçador. Ela hesitou, o medo visível em seus olhos. Mas então, seus olhos se encontraram com os de Camila, que lhe deu um aceno encorajador. Jaqueline respirou fundo. Sim. Sua voz saiu fraca, mas audível. Eu escrevi a carta. E tudo o que está nela é verdade. O salão explodiu em um burburinho incontrolável. Eduardo se levantou, furioso. Mentira. Ela está mentindo para salvar a própria pele. O juiz bateu o martelo com força. Ordem no tribunal. Jaqueline continuou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eduardo me manipulou. Ele me prometeu uma vida de luxo, me convenceu a trair Rubens. Eu me arrependo amargamente. Rubens, no banco, fechou os olhos, a dor da traição ainda o consumindo. Mas a verdade, finalmente, estava sendo dita. O promotor apresentou mais provas, incluindo o testemunho de Marco Valença, que, após a prisão, havia decidido colaborar com a justiça, confirmando o envolvimento de Eduardo e Jaqueline. A defesa de Eduardo tentou desqualificar tudo, mas as evidências eram esmagadoras. A teia de mentiras estava desfeita. Henrique olhou para Camila, que sorria para ele. Eles haviam conseguido. A verdade estava prevalecendo. Mas a luta ainda não havia terminado. Eduardo ainda tinha cartas na manga, e a vingança era um prato que ele gostava de servir frio. O silêncio no tribunal era quase palpável. Todos os olhos estavam fixos no juiz, que se preparava para proferir a sentença. A tensão era tamanha que se podia ouvir o próprio coração batendo. Eduardo Mendonça, com o rosto pálido, mas ainda com um resquício de arrogância, aguardava o veredicto. Jaqueline,
ao seu lado, tremia, as lágrimas escorrendo sem controle. Henrique Nogueira e Camila estavam de mãos dadas, a força um do outro sendo o único consolo naquele momento decisivo. Rubens Mendonça, no banco, parecia ter envelhecido 10 anos, mas seus olhos agora carregavam uma luz de esperança e gratidão pelo homem que, disfarçado de simples motorista, havia desmascarado a podridão em sua própria casa. O juiz respirou fundo e começou a ler a sentença, sua voz ecoando solene pelo salão. Diante das provas apresentadas, dos testemunhos colhidos e da confissão dos réus, este tribunal declara Eduardo Mendonça culpado de fraude corporativa, lavagem de dinheiro, conspiração e tentativa de apropriação indébita de patrimônio. Sua pena será de 25 anos de prisão, sem direito à fiança, e o confisco de todos os bens adquiridos ilicitamente. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Eduardo empalideceu, seus olhos arregalados em descrença. Ele tentou protestar, mas seus advogados o contiveram. Quanto à ré, Jaqueline Martins, continuou o juiz, este tribunal reconhece sua colaboração com a justiça, mas a declara culpada de participação em fraude e conspiração. Sua pena será de 10 anos de prisão, com possibilidade de regime semiaberto após cumprir 1/3 da pena, devido à sua colaboração. Jaqueline desabou em lágrimas, soluçando incontrolavelmente. Sua vida de luxo e ambição havia chegado a um fim trágico. O juiz bateu o martelo com força, selando o destino dos traidores. A justiça foi feita. O salão explodiu em aplausos e gritos. Jornalistas correram para fora, transmitindo a notícia em tempo real. A queda de Eduardo Mendonça e Jaqueline seria a manchete do dia, da semana, do mês, e um lembrete de que nem os mais astutos escapam da verdade. Henrique e Camila se abraçaram, um alívio imenso tomando conta deles. Eles haviam conseguido. A verdade havia prevalecido, e os milhões desviados dos contratos obscuros entre a Nogueira Logística e a Mendonça, a empresa de Henrique, onde ele era sócio majoritário disfarçado, estavam a salvo. Rubens Mendonça se aproximou de Henrique, os olhos marejados. Você salvou minha vida, Henrique. Salvou minha empresa, meu nome, e salvou a si mesmo. Eu sempre soube que havia algo mais por trás daquele motorista temporário. Como um Nogueira acaba dirigindo uma van para mim? Henrique sorriu, sem o disfarce de humildade. Eu precisava ver de perto, Sr. Rubens. Meus milhões estavam escorrendo para os bolsos errados. Mas o que encontrei foi mais que um golpe, encontrei aliados de verdade. Como Camila. Rubens assentiu, apertando a mão dele com firmeza. Então, vamos unir forças de vez. Uma fusão, Nogueira e Mendonça, sob sua liderança. Você reconstrói o que eu não pude sozinho. Henrique aceitou, os olhos brilhando com visão. Ele sabia que tinha um novo propósito, transformar as cinzas da traição em um império inabalável, com transparência como alicerce. Nos meses seguintes, a fusão da Nogueira Mendonça Logística virou notícia global. Eduardo foi expulso do conselho, seus bens confiscados, e uma auditoria implacável limpou as rotas sujas. Rubens, aliviado, assumiu um papel consultivo, enquanto Henrique, revelado como o herdeiro bilionário, liderava a reestruturação com mão de ferro e coração aberto. Camila, por sua vez, não voltou para a floricultura. Henrique, vendo nela a parceira que ele nunca soube que precisava, convidou-a para o time executivo como diretora de relações humanas, um cargo que ela moldou com sua empatia afiada, transformando a empresa em um lugar onde lealdade florescia como os arranjos que ela um dia arrumava. O romance entre Henrique e Camila floresceu em meio à reconstrução. Eles se tornaram inseparáveis, compartilhando não apenas o bordrom, mas viagens de jato particular e noites planejando o futuro.
O amor que nasceu em meio ao caos provou ser o contrapeso perfeito ao mundo de milhões e estratégias. Um ano depois, a Nogueira Mendonça dominava o setor, com inovações em logística sustentável que ecoavam o frescor de Camila e a astúcia de Henrique. Rubens, em paz, curtia a aposentadoria em uma vila na Toscana, orgulhoso de ter adotado não só um sucessor, mas uma nova era. No dia do anúncio oficial da fusão, Henrique fez um discurso afiado, com Camila ao seu lado, exalando confiança. Esta aliança não é só sobre números, é sobre confiança traída e reconquistada. Eu me infiltrei como um de vocês para proteger o que construímos juntos. Mas aprendi que o verdadeiro poder vem da verdade, e de quem escolhe ficar ao seu lado. Camila e eu somos prova disso. Um império pode cair, mas o que se ergue com amor e integridade dura para sempre. A plateia aplaudiu de pé. Rubens, via videochamada da Itália, ergueu um copo em brinde virtual. Naquela noite, na varanda da mansão reformada, agora lar deles, Henrique e Camila olhavam as estrelas, um copo de champanhe na mão. Quem diria que um herdeiro disfarçado e uma florista iam comandar um império? Camila disse, rindo. O destino tem seus disfarces, amor, Henrique respondeu, puxando-a para perto. Mas o nosso plano sempre foi lutar pela verdade. E vencer juntos. Eles se beijaram, selando o amor que havia florescido em meio à tempestade, um laço mais valioso que qualquer fortuna. A história da família Mendonça e Nogueira se tornou um case de superação e astúcia corporativa. A mentira havia sido desmascarada, a justiça feita, e o amor prevalecera, provando que, às vezes, o maior golpe é descobrir que a lealdade verdadeira vale mais que ouro. Às vezes, a vida nos testa com máscaras e traições, forçando-nos a escolher entre o poder e a verdade. Henrique e Camila nos mostram que enfrentar a família, ou o império, pela honestidade não é fraqueza, mas a jogada mais ousada. Você arriscaria tudo pela verdade, mesmo que isso signifique reescrever seu próprio legado? Deixe seu comentário, inscreva-se e compartilhe para que mais histórias como essa inspirem o mundo.